Vamos resolver os itens aqui do PAS da UNB, PAS 1. Vou resolver do 79 até o 82. E nós vamos começar a leitura da questão, que diz o seguinte: os gráficos acima mostram as atividades enzimáticas em porcentagem de 4 enzimas hipotéticas, em função dos valores de pH, com base nos gráficos assinados à opção. Vamos lá. Letra A. A atividade enzimática da enzima 1 sofre pouca influência da variação do pH. Gente, olha só essa enzima 1 aqui. Vocês estão vendo que aqui, ó, quando o pH é 8, é onde a atividade enzimática dela atinge quase 100%. Como que não tem pouca variação em função do pH? Então, ó, a letra A já é eliminada. Letra B. A atividade enzimática da enzima 4 é inibida na faixa de pH analisada? Gente, óbvio que não, né? Olha aqui, a atividade enzimática ela é constante aqui em função da variação do pH. É a mesma, ó. Permanece a mesma. Então, a gente pode eliminar essa alternativa B também. A atividade enzimática da enzima 2 não sofre influência da variação do pH, permanecendo alta, mesmo em pHs básicos. Olha aqui, gente. Não sofre influência da variação do pH. Quando o pH é 8, olha só como que fica a atividade enzimática. Alta, né? Então, essa aqui também é falsa. E a gente fica aqui com a alternativa letra D. A maior atividade enzimática detectada pela enzima 3 ocorre com um valor de pH 2, sendo esse, portanto, o seu valor de seu pH ótimo. Aqui. E tá correto, né? Quando o pH é 2, nessa enzima 3, a gente tem a maior atividade enzimática aí, ok? Vamos para o item 80. Leitura aqui do enunciado. Com base na figura acima, que ilustra os processos relacionados ao metabolismo energético dos organismos vivos, julgue os itens a seguir. Então tá. O processo representado pela letra B é realizado por organismos aeróbios. Aeróbios, gente, bora lembrar? Já eu acho que o terceiro item que fala sobre isso aqui no país. Usam o quê? Oxigênio. Deixa eu escrever aqui. Usam oxigênio. Capazes de realizar fermentação. Ou seja, esse processo aqui da letra B, realizado por organismos aeróbios capazes de realizar fermentação, que consiste na oxidação completa da molécula de glicose, na absorção de energia e na produção de um grande número de moléculas de ATP. Gente, óbvio que não, né? Primeiro que a fermentação, ela produz de ATP de 2 a 4 ATPs. A gente viu aqui, ó, no item, deixa eu ver o item, procurar o item aqui, da prova da UNB. Se não me engano, foi esse. Vou botar lá em cima. Bom, gente, teve um item da prova da UNB, ou do PAS, que também falou isso, tá? De fermentação, e respiração aeróbia e anaeróbia, enfim. Produz de 2 a 4 ATPs. Não é um grande volume, assim, se comparado à respiração aeróbia, por exemplo, tá? E outra, realizado por organismos capazes de realizar fermentação. Fermentação é realizado por organismos anaeróbios, tá? Na ausência de oxigênio. Ausência de oxigênio, tá? Por isso que esse item aqui está errado. 81. A seta indicada pela letra A representa um processo catabólico. O que é catabolismo? É quebra
Tá ocorrendo aí uma quebra, por meio do qual os organismos obtêm energia. Nos organismos eucariontes, as reações que ocorrem nesse processo são finalizadas pelas mitocôndrias. Pelos eucariontes. Bom, a gente tem aqui glicose mais O2, formando CO2 e água, gente. Liberando CO2 e água. Ou seja, a glicose está sendo quebrada. É um catabolismo. Até aí, correto. É daí que vem a produção de energia, certo? Nos eucariontes ocorre também. Agora, essa quebra da glicose ocorre nas mitocôndrias? Sim, gente, correto. Ocorre nas cristas mitocondriais, né? Cristas mitocondriais, tá? Por isso que esse item aqui está correto. Vamos para o item 82. Com base na situação apresentada, assinale a opção correta acerca da relação ecológica estabelecida entre as raízes das plantas e dos fungos. Qual é a reação ecológica que ele está falando? Bora lá. Em um laboratório de fisiologia vegetal, um grupo de plantas do gênero Pinus foi cultivado em um solo pobre em nutrientes, mas rico em fungos da classe dos ascomicetos. Outro grupo foi cultivado apenas em um solo pobre em nutrientes, sem a presença de fungos. Após algumas semanas, observou-se a presença de associações entre as raízes das plantas do pinheiro e os fungos, tendo as mudanças cultivadas no solo rico em fungos apresentado um crescimento bastante acentuado em comparação com aquelas cultivadas com solo pobre em nutrientes e com ausência de fungos. Ou seja, num solo com fungos, as plantas cresceram de forma acentuada e num solo sem, não cresceram assim de uma forma tão expressiva. Então, ele está querendo a relação ecológica. Bora lá. Nos experimentos realizados, a interação estabelecida entre as raízes das plantas e os fungos é uma relação intraespecífica, ou seja, intraespecífica é entre grupos de mesma espécie? Óbvio que não, né? É inter, não intra, tá? A gente tá falando de um fungo aqui e de uma planta. É ou não é? Aqui. São diferentes espécies, então a letra A tá errada. Observa-se que, graças às relações estabelecidas com os fungos, se deu o desenvolvimento das plantas de pinheiro, mesmo em solos de baixa fertilidade, o que indica ter se estabelecido uma relação harmônica mutualística. É um mutualismo? Sim, gente. A gente tem até o exemplo das leguminosas, né? Leguminosas também se trata muito disso. Nesse tópico das leguminosas, das micorrízas, que fazem, enfim, relações ecológicas, mutualísticas, enfim, a gente vê lá em ecologia. Agora vamos ver por que as outras não estão corretas. A relação estabelecida entre as raízes das plantas e os fungos é uma relação do tipo parasitismo? Não. Parasitismo é quando um indivíduo de uma espécie se alimenta, parasita, enfim, um indivíduo de outra espécie, tá? Pois apenas o fungo se beneficia. Apenas o fungo se beneficia, não. O fungo e a planta, tá? Por isso que está errado.
absorvendo nutrientes como fósforo e zinco diretamente da planta. Errado, tá, gente? Letra D. Os fungos e as raízes de pinheiro formam colônias. Colônia? Quem forma colônia, gente, geralmente são abelhas, tá bom? Não são colônias, tá? Colônias ocorrem geralmente, tá? Entre indivíduos da mesma espécie. Já começa daí. Relações ecológicas de cooperação interespecífica não é uma cooperação, é um mutualismo, que a gente viu, com integração mutualística e vantajosa para ambos. Se fosse só isso aqui e tirasse esse negócio aqui de colônia, estaria certo, mas não é o caso. Por isso, a alternativa é a letra B.